capítulo 3 da Epístola de Tiago. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Meus amados, por muitos anos, como pastor, eu preguei uma mensagem de salvação da alma. Por muitos anos eu senti a responsabilidade de preparar as pessoas para o depois da morte. Mas ultimamente, e eu não entendo bem quais são os mecanismos que Deus está fazendo isso no meu coração, eu tenho sentido a urgência de pregar uma mensagem que prepare as pessoas não apenas para a morte, mas que prepare as pessoas para a vida. Então vejam que eu estou numa mudança. Eu estou experimentando mudanças, eu mesmo. Porque por anos eu queria preparar as pessoas para irem para o céu. Mas agora eu estou usando a seguinte linha de raciocínio. Se você não consegue viver uma vida bonita e inteira aqui e agora, dificilmente você vai conseguir viver uma vida bonita na eternidade. Não existe mágica na hora em que a gente morre, que transforma o nosso viver num estalar de dedos, numa coisa bonita. A minha linha de raciocínio é a seguinte: se você é infeliz aqui, não espere pelo céu para ser feliz. Porque se você não é feliz aqui, dificilmente você conseguiria ser feliz lá. Eu não acredito que a mensagem do Evangelho seja apenas para nos preparar para ir para o céu. Não apenas só para ir para o céu. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo faz do céu uma continuação da nossa vida aqui. De sorte que o céu é apenas uma mudança de endereço. É uma glorificação daquilo que nós estamos ensaiando aqui ainda. Portanto, quando eu prego o Evangelho hoje, a minha preocupação é a seguinte: é preparar você para começar a viver já. Porque a mensagem do Evangelho não visa entregar um mapa para você colocar debaixo do braço e viver sofregamente, viver male aqui na terra, esperando o dia em que você vai viver bem. A mensagem do Evangelho nos ensina que a vida é uma caminhada, que não termina no dia em que a gente morre, mas que continua. Então eu acredito assim, e essa é uma coisa que está mexendo comigo, que não adianta eu pregar uma mensagem que fale dos mistérios do céu. Não adianta eu falar uma mensagem que lide com os mistérios escondidos do mundo espiritual, se a gente tem dificuldade de lidar com a realidade do mundo concreto. Então é assim, eu acredito que o Evangelho não nos diviniza,
não nos torna deuses gregos, não nos torna deusas. O Evangelho não visa nos tornar deuses. O Evangelho não nos torna anjos. Criar até um neologismo aqui. O Evangelho não nos angelicaliza, não nos torna anjos. Pelo contrário, nos humaniza. O Evangelho não nos desencarna, mas ele nos integra. O Evangelho e a mensagem do Evangelho não nos torna pessoas idealizadas. O Evangelho nos torna pessoas reais. Então a mensagem do Evangelho, ela visa, e eu entendo a mensagem do Evangelho como uma proposta de nos tornar mais humanas. Porque há uma pergunta que às vezes está na nossa cabeça, e a pergunta é a seguinte: o que é que nos torna espirituais? O que é uma pessoa espiritual? Religiosamente falando, espiritual. Nós consideramos uma pessoa espiritual, nós assim temos uma ideia de que uma pessoa é espiritual quando ela é uma pessoa sensitiva, né? Até os esotéricos, os espíritas usam muito essa expressão. Ele é um sensitivo. Então ele é espiritual, porque ele é sensitivo. O que é sensitivo? Sensitivo é aquela pessoa que capta energias e vibrações do mundo espiritual que nós, outros pobres mortais, não captamos. Então é o sensitivo. Ele anda nessa esfera do Será que ser espiritual é isso? Nas igrejas evangélicas, o senso comum do que ser espiritual é aquelas pessoas que têm mais resposta para as suas orações. O cara é um campeão de Deus porque ele teve muitas respostas para a oração. Pediu, olha, você está pedindo coisa para Deus? Não está recebendo? Pois fale com fulano de tal, que o cacife dele com Deus ele quando pede, Deus não tem como rejeitar. Então o fulano, esse sim é espiritual. Nós outros, a gente pede, mas não recebe nada. Mas o Beltrano, missionário fulano de tal, aí é tiro e queda, Deus não resiste. Basta ele falar, Senhor Deus, aqui fala o missionário fulano de tal, Deus diz, opa. Os outros, Deus, mas quando ele fala, esse é espiritual. A gente acha que é. Então, a gente pensa que ser espiritual é um patamar diferente dos seres humanos. Uma pessoa espiritual é uma pessoa que está num patamar fora do humano normal. Esse é o espiritual. Espiritual é aquele corretíssimo. Não, o cara espiritual é a pessoa que não... Corretíssimo. Em nome da religião, ele é corretíssimo. Essas pessoas com quem a gente tem até dificuldade de lidar com eles, né? Rapaz, eu assisti o Jornal Nacional. Não assisto televisão. Você está sentado na mesa com ele, serve aquele salmão gostoso, grelhado. Você diz, rapaz, adoro um salmão. Adorar só a Deus. É horrível lidar com gente assim. E o meu timão, e o Corinthians, cara, tá mal das pernas, cara. Não torço para nenhum time de futebol, porque eu torço para o time que nunca perdeu, a Igreja Genuína de Jesus Cristo. E você fala, não, eu acho que tem alguma coisa errada comigo. E esses nós rotulamos de espirituais. São de uma categoria à parte, que não se misturam com os outros. Mas Tiago, ele liga a espiritualidade com coisas simples da vida. Ser espiritual não é ser sobre-humano, não é ser anjo. Ser espiritual é ser gente, é ter humanidade. Isso é ser espiritual. Para Tiago, ser espiritual é ter capacidade de lidar com a dor. Por isso é que na epístola de Tiago, na carta dele, ele já começa dizendo o seguinte: olha, eu quero ensinar vocês a lidarem com a dor. Porque não adianta nada você ter todas esses estereótipos, esses maneirismos, ter todo esse gesto, esses cacuetes de religião, se você não sabe lidar com a dor, com a frustração, você não sabe lidar com a angústia. E Tiago começa ensinando as pessoas a lidarem com a angústia. Se você não sabe lidar com a riqueza, ou com a falta de riqueza, lá no capítulo 1 ele lidou com isso. Que é ser espiritual, saber lidar com a riqueza, saber lidar, se comportar diante da riqueza ou da falta de riqueza, que nós não sabemos. Como é que eu lido com a falta de dinheiro ou com o dinheiro? Como é que eu lido? É difícil para mim. Com o poder, com a riqueza. O que é espiritual na linguagem de Tiago? Espiritual na linguagem de Tiago é saber sentir a dor do meu semelhante. E aí ele termina o capítulo 1 dizendo assim: a verdadeira religião é cuidar do órfão, é cuidar da viúva. Isso é verdadeira religião, é saber lidar
com escolhas. Ser verdadeiro espiritual é saber dizer não. Tem nada a ver com se tornar anjo. Tem nada a ver ficar captando energias. Isso é espiritual. Espiritual é a gente se integrar na vida com a humanidade. E aí ele no capítulo 3, ele fala que a nossa verdadeira espiritualidade tem a ver com a nossa fala. E ele usa a língua como exemplo concreto do que ele está dizendo. A minha verdadeira espiritualidade tem a ver com o controle da minha língua. E o controle da minha língua, ele define que esse controle da minha fala, que foi o que eu li para vocês hoje, vai dar a mim consistência na minha humanidade. E essa consistência na minha humanidade é a verdadeira espiritualidade que Deus espera de cada um de nós. Então ele lida com 5 áreas da nossa existência, da nossa vida, e como a fala altera, modifica, como a fala mexe com 5 dimensões da nossa vida. Quais são essas 5 dimensões que Tiago vai trabalhar aqui no livro? Deixa eu dar para vocês logo de antemão, para depois quando a gente for para o texto ficar mais fácil da gente entender. 5 áreas da nossa vida que tem a ver com a nossa humanidade e que é o exercício desta humanidade que nos faz espirituais. Porque se você não tiver saúde, se você não souber viver nessas 5 áreas da sua existência, da sua vida, não adianta você orar, cantar, não adianta nada você profetizar, falar em línguas estranhas, exorcizar demônios, nada disso. Se você nessas 5 áreas da sua vida não tiver, você não é um homem ou uma mulher espiritual. Tem a ver com a nossa existência, tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com a nossa espiritualidade, tem a ver com a nossa convivência e tem a ver com a nossa saúde. 5 áreas: a existência, a identidade, a espiritualidade, a convivência e a saúde. Vamos ver o que é que Tiago quer nos ensinar. Se você fechou a sua Bíblia, abra de volta. Tiago capítulo 3, versículo de número 1. As pessoas que querem ser espirituais precisam aprender que, primeiro, vejam que Tiago diz o seguinte, que a nossa existência é determinada pelo que nós sabemos. E é também determinada pela responsabilidade decorrente desse conhecimento, desse saber. Porque Tiago diz para nós o seguinte, que quanto mais eu sei, mais eu me torno um ser responsável. Quando que Tiago diz isso? No versículo de número 1, quando ele diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Entenderam o princípio por detrás dessa frase? Ele diz aqui no versículo 1 que saber é igual a assumir responsabilidades. Que quanto mais eu sei, mais responsável eu sou. Tanto que ele diz para a igreja dele o seguinte, que a nossa existência é determinada por aquilo que sabemos e por aquelas responsabilidades que nós assumimos ao sabermos. E ele usa o exemplo do mestre. Ele diz o seguinte, aquele que ensina, obviamente, será julgado por um critério diferente daquele que está aprendendo. Aí ele diz, nem muitos de vocês queiram ser mestres. Por quê? Porque aquele que ensina, subentende-se que ele sabe. E se ele sabe, os critérios pelos quais ele será julgado serão diferentes. Porque se eu sei, a minha responsabilidade é maior do que no período que eu não sabia. Lógico. Quanto mais eu sei, mais responsável eu sou. Se eu sei a cura do câncer, eu sou um cientista e sei a cura do câncer. A minha responsabilidade para com a humanidade é muito maior do que daquele enfermeiro do centro de saúde do interior do Ceará. Eu sei. Se eu sei, a minha responsabilidade é maior. Quem ensina passa por um juízo maior. Por quê? Porque ele sabe mais. Então o que Tiago quer dizer é o seguinte, que quanto mais nós sabemos, mais nós nos tornamos
pessoas responsáveis. É óbvio, isso se aplica em todas as dimensões da vida. Por exemplo, pai, você não pode cobrar do seu filho a coerência que você tem hoje. Às vezes nós queremos lidar com os nossos filhos pelos padrões que nós hoje estamos vivendo. Mas espera aí um instantinho, eu sou um homem de 50 anos de idade, eu não posso cobrar de um moleque de 14, 15 anos de idade a mesma coerência que eu preciso ter aos 50 anos de idade. Ele é um moleque, se coloque no lugar dele, ele sabe menos, eu sei mais. E o mesmo se aplica vice-versa. Você não pode, aos 50 anos de idade, querer ser tratado como um menino de 14. Você sabe mais. Pelo menos deveria, com 50 anos de idade. Então a lógica que Tiago nos dá é o seguinte, que a nossa espiritualidade é como é que nós lidamos com essa dimensão do nosso saber e da nossa responsabilidade. Porque se um médico faz um erro inocentemente e mata o paciente, isso é grave, né? O médico fez um erro e matou o paciente, isso é grave. Mas se o médico faz um erro conscientemente, isso não é grave, isso é torpe. Isso é torpe. E é muito mais grave. Por quê? Porque ele sabe, se um jovem ensina uma besteira num culto de adolescentes, é grave. Mas se um pastor ensinar besteira, isso é gravíssimo. Por quê? Porque subentende-se que ele sabe mais. E a nossa espiritualidade é como é que nós lidamos com isso. Por isso é que Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será requerido. Conhecimento é igual à responsabilidade. E essa é a lógica que faz parte da espiritualidade de Tiago. Porque Tiago diz o seguinte: se você é cristão e sabe, você é cristão e sabe das verdades do cristianismo, você é muito mais responsável do que aquele que não sabe. A linha de raciocínio de Tiago é o seguinte: você vai ter um juízo diante de Deus mais severo do que o índio no interior do Amazonas. Concordam comigo? Um índio no interior do Amazonas não pode ser tratado por Deus pelas mesmas categorias que ele trata a mim. Não pode. Eu sei mais. Os critérios serão diferentes. Essa semana um amigo meu que mora nos Estados Unidos me mandou um discurso feito pelo Bono. Vocês sabem quem é o Bono, né? Eu não sabia muito, só sabia sim, mas não sabia direito. Bono é um cantor de rock, de uma banda da Irlanda do Norte, uma banda de rock chamada U2. E o Bono, ele se envolveu com algumas causas sociais, foi para a África. Vocês sabem que a África é um país que está sendo devastado por uma epidemia endêmica de AIDS, está devastando com o continente, que é uma das maiores tragédias da história da humanidade. Alguns especialistas já equiparam o que está acontecendo na África à peste negra, a peste bubônica da Idade Média. Uma coisa gravíssima. Em alguns países, até mais de 60% da população já estão contaminados com o vírus da AIDS. Uma coisa tremenda. Fome, a desinformação, corrupção, a degradação total do continente é uma coisa assim gritante. E ele, da Irlanda do Norte, o Bono, foi com uma ONG, uma organização não governamental, distribuir comida na África. E ele menciona, ele fez um discurso como paraninfo de uma turma de formatura nos Estados Unidos. Convidaram o Bono para ser o paraninfo da turma dele. Eu não sabia, mas quando eu li o discurso dele, parece que ele fala muito palavrão. Porque no discurso dele, ele disse assim, ele começa o discurso dizendo assim: vocês que são os pais, podem ficar tranquilos que eu não vou dizer palavrão hoje. E fez o discurso dele. E no discurso ele conta essa experiência dele na África, que ele estava numa fila distribuindo comida. Ninguém lá sabe que ele é Bono, e nem sabe que ele é ninguém. Acha que ele é só um estrangeiro de pele branca. E ele está distribuindo comida e um pai trouxe um moleque, filhinho dele, 5, 6 anos de idade. Não sabe exatamente a data, a idade. E quando o Bono vai estendendo a tigela de comida para o pai e para o menino, o pai segura na mão do Bono e diz assim: leva o meu filho com você, eu quero dar meu filho para você. E ele parado, e o pai segurando na mão dele aqui, diz: leva meu filho, eu quero doar meu filho para você. Disse: mas o que é que está acontecendo? Ele disse: porque se ele ficar aqui ele vai morrer, e eu queria que você levasse meu filho embora. Leve meu filho, eu estou dando ele para você. E pelas regras dessa organização que ele estava, ele não podia fazer isso. E aí um auxiliar foi lá e tirou a pessoa, e tirou a mão da pessoa, e o homem foi embora com o filho.
E ele volta pro alojamento dele lá, e o Bono diz assim: e eu não consegui dormir. A face daquele homem, o rosto daquele menino, eu não conseguia mais dormir. E aí ele diz, isso aí ele dizendo para um auditório nos Estados Unidos, na Pensilvânia, fazendo um discurso. Aí ele disse, aquele menino, eu não consigo mais tirar da minha cabeça, eu não consigo mais apagar o rosto daquele homem e o rosto daquele menino. E no discurso dele, ele chamou o auditório dele e usou uma expressão em inglês que eu achei fantástica. Ele disse, because we can, we must. Em inglês, traduzido para o português, é porque nós podemos, nós devemos. Porque eu posso, eu devo. O que ele quis ensinar para o auditório dele é o seguinte, que na hora em que eu tomo conhecimento de que eu posso fazer alguma coisa, eu não tenho mais a opção de dizer, eu vou ver, eu acho, eu vou tentar. Não, na hora em que eu sei que posso, eu devo. E o chamado dele para aquele auditório foi o seguinte, se nós podemos ajudar a África, nós devemos. Se nós podemos quebrar a patente de remédios, nós devemos. Se nós podemos reverter, nós devemos. E essa é a lógica da espiritualidade de Tiago. Se eu tenho 30 portas, e das 30 portas, 29 me levam para uma desgraça, 29 portas, tem 30 portas, 29 são de miséria, 29 levam para o inferno, e eu tenho uma porta que leva para o caminho da vida. Eu tenho que entrar por essa porta, eu não tenho escolha. As outras 29 portas não são escolhas, eu tenho obrigação. A verdade não me dá escolhas, a verdade exige que eu entre por aquela porta. E isso que o Tiago diz, na hora em que eu sei, eu não posso mais dizer eu acho, eu penso, ou eu tô. Não, eu tenho que tomar consciência. Se eu posso cuidar do pobre, então eu devo. Se eu posso ser bom, eu devo. Se eu posso ser honesto, então eu devo. Se eu posso protestar contra o que está errado, eu devo. Se eu posso cuidar, eu tenho que. E essa é a espiritualidade cristã, é a espiritualidade que forma a nossa existência a partir das responsabilidades que nós assumimos com aquilo que descobrimos da verdade. Mas em segundo lugar, Tiago diz que a nossa identidade é determinada por alguns fatores, principalmente a língua. A língua, o que eu falo, é determinante da minha identidade. Minha identidade humana é determinado por muitos fatores. Quem sou eu? Isso era uma pergunta que os filósofos gregos faziam. Quem sou eu? Isso não é fácil de responder, quem sou eu. Por que não é fácil? Porque nós usamos muitas máscaras. Você está me olhando daí, você diz assim, eu estou vendo você é esse. Não, não sou esse. Isso aqui é um eu. Nós, os Ricardos, somos muitos. Hoje eu estou sendo um. Quem sou eu? Porque eu sou a somatória de muitas coisas que compõem a minha identidade. E uma das principais áreas que compõem a minha identidade é a minha fala, é aquilo que eu falo, isso determina quem eu sou. E Tiago diz isso no versículo 2, quando ele diz, nós todos tropeçamos de muitas maneiras, a gente tropeça em muita coisa, a gente erra, a gente faz besteira na vida, mas uma área que é determinante de quem eu sou é a minha fala, porque ele diz, se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. A minha fala é determinante daquilo que eu sou. A palavra me define, me emoldura. É a palavra que me emoldura. Eu fui inicialmente definido por uma palavra, quando os meus pais me deram um nome. Ricardo, isso definiu meu ser. Isso é o Ricardo, que vai ser diferente do Renato, que é diferente do Augusto, que é diferente do José, que é diferente do Pedro. É o Ricardo, define quem eu sou. Então muitos de nós somos definidos pela palavra. Essa é a razão pela qual, quando Moisés foi falar com Deus, que Moisés queria definir Deus, queria emoldurar Deus, Moisés disse, eu vou libertar o povo num grande projeto de libertação, e eu preciso saber quem tu és, se defina por um nome. E Deus
se recusou ser definido por um nome. Deus disse: eu sou o que sou, Moisés. Vai e diz ao povo que o eu sou te mandou. Não vai ser definido por um nome, porque a nossa existência é definida pela palavra, pelo que a gente fala. Eu vou no médico, meu médico que cuida de mim lá, está cuidando da minha saúde, para nada acontecer de errado comigo. Quando eu me sento lá, ele me define com uma palavra: bom de saúde, você está bem. Pronto, esse bem para mim está definido. Você senta diante do médico, o médico olha para você e diz: câncer. Essa palavra define a sua vida, define o seu futuro, define suas prioridades. E eu me defino pelo aquilo que eu falo. Não é poder sobrenatural da palavra, não é poder espiritual, palavras são sementes, palavras são não sei o quê, não é nada disso. É que a gente, quando fala, a gente estabelece o que somos. Eu olho para você e digo: e você, meu irmão, como é que você está? Aí você diz uma só palavra: triste. Pronto, já definiu. É a palavra que define. Eu olho para você e você diz: feliz. Está definido. Então, é interessante. Eu estava lendo a revista Veja da semana passada, que circulou no dia 14 de julho, e a Lia Luft, essa escritora que está muito em moda hoje, gaúcha, escreve muito bem, inclusive, diga-se de passagem, e ela está escrevendo agora na Veja quinzenalmente. E ela escreveu um parágrafo sobre a palavra e o poder da palavra de definir. Eu achei muito interessante. Ela diz assim, abro aspas: a palavra faz parte da nossa essência. Com ela, nos cercamos do outro, nos entregamos ou nos negamos, apaziguamos, ferimos e matamos. Com a palavra, seduzimos num texto. Com a palavra, liquidamos negócios e amores. Uma palavra confere o nome do filho que nasce e ao navio que transporta vidas ou armas. Vá, venha, fique, eu vou. Eu não sei, eu quero, mas não posso. Eu não sou capaz, sim, eu mereço. Dessa forma, marcamos as nossas escolhas. A derrota diante do nosso medo ou a vitória sobre o nosso susto. Viemos ao mundo para dar nome às coisas. E dessa forma nos tornamos senhores delas, ou servos de quem as batizar primeiro. E Tiago diz isso. Quando no versículo de número 2 ele diz: quando você domina a palavra, você se torna senhor de todo o corpo, de tudo. É a palavra. Por isso, quando a gente fala, nós estamos estabelecendo com a nossa voz o curso, estamos definindo estratégias, nós estamos criando ou estamos matando. E a espiritualidade cristã tem a ver com a fala. Mas em terceiro lugar, a nossa espiritualidade é determinada pelo uso que nós fazemos dela. Não é só pelo que você fala, mas é o uso que você faz da fala. Veja no versículo de número 3, que ele diz que nós colocamos freios na boca dos cavalos e eles obedecem. E ele diz que a língua tem um poder devastador e ele vai usar algumas metáforas para a língua. Ele usa o do cavalo, e dizendo o seguinte, que a espiritualidade cristã tem a ver como é que nós conseguimos domar a língua, controlá-la. Espiritualidade cristã passa inicialmente pela nossa capacidade de fazer da língua não um objeto de um membro devastador e destruidor, mas da língua algo abençoador. Porque da língua, quem consegue controlar a sua língua, consegue viver a espiritualidade cristã com beleza. E ele dá o exemplo do cavalo chucro, cavalo indomado. Ele diz o seguinte, que o cavalo indomado, a gente doma ele. Pega um cavalo aí, um potro, que nunca levou sela no lombo, pega um peão bom, põe freio na boca desse cavalo e o peão senta nesse cavalo e ele dá coice para um lado e sapateia para o outro e vai para cá e vai para lá, joga o peão no chão, o peão volta para ele e volta. Um dia esse cavalo tá manso. Você pega um tigre e você no estalo do chicote doma um tigre para ele ficar de duas patas. Mas a língua é difícil de domar, porque a língua é um membro indomável. E a vida cristã tem a ver com a nossa capacidade de domar a língua. Eu não sei se existe ou não, mas me disseram que tem um cemitério na Inglaterra, é muito interessante na Inglaterra,
quem já foi na Inglaterra sabe que os cemitérios da Inglaterra ficam nas igrejas. Então, as igrejas, ao redor das igrejas é o cemitério das cidades. Então dizem que tem um cemitério numa igreja lá na Inglaterra que tem um túmulo e tem uma pedra, uma lápide, que está escrito na lápide, foi uma moça que morreu, está lá escrito lá na lápide do enterro da moça, fizeram uma inscrição que diz assim, eu achei muito interessante: aqui jaz Flor Bela Smith, que no dia 24 de julho finalmente conseguiu controlar sua língua. Porque a língua é terrível, você pode matar com a língua, você pode deixar sequelas na vida de uma pessoa para sempre com a língua. É pior do que uma arma de fogo, é mais mortal do que um punhal, porque o punhal marca o corpo, mas a língua marca o espírito. Uma frase dita, uma sentença proferida, você estraga com a pessoa para sempre. E Tiago diz, a nossa espiritualidade tem a ver com a língua. Você diz, pastor, quando é que a nossa língua pode ser maldição? Porque ele diz que ela é horrível. Ele chega a dizer que a língua é um mal incontrolável. Veja a última parte do versículo 8. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Quando que a minha língua pode se tornar um mal incontrolável? Deixa eu dizer quando. Primeiro, quando nós a usamos como arma de ataque. Quando nós usamos a nossa língua como arma de ataque, para ferir, para destruir com o outro. Quando que minha língua é um veneno mortal? Segundo lugar, quando nós usamos como arma de suspeita. E a suspeita é pior do que o falso testemunho. Você só levanta a suspeita. Você só deixa o outro com o caráter manchado. Quando que a língua é uma maldição? Quando nós usamos a língua para manipular a realidade por motivos egoístas. Você manipula a realidade para você se beneficiar. Aliás, essa história de manipular a realidade por motivos egoístas é um eufemismo para mentira, né? Você mente. Quando que a língua é devastadora? Quando ela favorece a inveja. Quando a nossa língua serve para firmar a nossa inveja. Às vezes eu vejo as pessoas criticando outras e eu fico pensando assim, na verdade, essa crítica é só uma inveja. Vocês se lembram do filme do Mozart e do Salieri? Se você não assistiu esse filme, assista. Amadeus. Que o Salieri não admitia que ele, sendo correto e verdadeiro e bonzinho e jeitoso e tudo, ele não tivesse o talento que tinha Mozart, que era um devasso. E aí ele vivia conspirando contra, para destruir com o outro. E às vezes a gente tem isso na gente. A gente olha para o outro, inveja o que o outro tem, e aí como a gente não tem como ter o que o outro tem, a gente tenta acabar com o outro. Já viram mulheres que nunca acham nada de belo em outra mulher? Tem mulher que, se você falar da beleza de outra, ela imediatamente arranja um defeito. Mas olha que mulher linda. Aí a outra diz assim, porque você não viu a celulite? Olha que mulher linda. Diz, mas isso é tudo falso. Ela é uma chata, ela não sei o quê. Sempre tem. E homem é o contrário. Homem que não tem muito negócio de beleza, né? Homem são outras coisas. Rapaz, você viu que o cara tá se dando bem nos negócios? Sei não, hein? Ficando rico no Brasil, aí tem. Na verdade, você não tá querendo criticar. Você tá com inveja. E como você não sabe como, você então tenta minar e destruir com o outro. Então, é importante, quando a gente está com a língua afiada para falar, a espiritualidade tem a ver com a habilidade de ficar calado. Se a minha língua vai destruir, cala a boca. E é difícil a gente calar a boca. Provérbios 17, 28, que diz que até o tolo, quando fica calado, ele passa por sábio. O tolo, quando está calado, ninguém sabe, ele passa por sábio. Um dia desse eu fui para uma palestra, era um filósofo que estava dando uma palestra, olha o tema que ele estava dando. Os processos da epistemologia no conhecimento da filosofia clássica e as suas implicações na teologia. E ele começou a dar aula, os processos epistemológicos na teologia clássica e na filosofia e tal, e eu não sabia nada. Ele começou a falar e com 5 minutos eu boiei. Não sabia o que ele estava dizendo, me perdi, não sabia mais nada, mas sabe o que eu fiz? Calei minha boca e fiquei só assim, E eu tenho certeza que todo mundo naquela sala estava pensando assim, o Ricardo vai já contestar esse cara aí. E eu não sabia nada do que o sujeito estava dizendo. Calado, ninguém sabe. Então, quando a Bíblia diz que são nas muitas palavras que vem besteira, e tem um ditado popular que diz que muito fala,
acaba dizendo besteira mesmo. E tem na Bíblia, Provérbios 10, 19, quando são muitas as palavras, o pecado está presente. E é por isso que o salmista, no Salmo 141, versículo de número 3, ele fez uma oração e pediu a Deus assim: Senhor, põe um guarda na minha boca. O salmista pediu isso: Senhor, põe um guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios para não ficar falando demais, porque quando eu falo muito, eu falo besteira, porque eu não quero que os meus lábios sejam de maldição. Tome cuidado com o que você fala. Marido, você está irado, às vezes a gente está com raiva, e aí a nossa língua, ela se transforma num fogo que devasta com a fazenda, que devasta com a floresta, que devasta com tudo. Eu já vi pessoas raivosas que começam a dizer palavrão e começam a xingar e começam, me perdoe a expressão, começam a esculhambar com todo mundo ao redor, e as pessoas ficam chocadas. Mas que é isso? A língua perdeu o controle, e os filhos ficam marcados para sempre. Você devasta com outra, você mata futuros filhos dos filhos que vão ser marcados pela falta de controle da língua. A língua, você diz: como é que eu posso transformar meus lábios em bênção, pastor Ricardo? Primeiro, saber guardar, não ser um tagarela revelador. Saber guardar, não é segredo. Saber guardar com discrição o que o outro fala, não ser portador de más notícias.